ótima tarde. Rapidamente, queria agradecer o convite para estar aqui hoje, que certamente é uma deferência feita pela Controladoria ao Conselho Nacional de Controle Interno, que reúne o controle interno dos estados, das capitais e de alguns municípios desse país. E nessa missão, né, a gente vai acumulando algumas discussões, algumas reflexões, e eu tenho que lembrar que Santa Catarina é um estado bastante ativo nas discussões do Conselho Nacional de Controle Interno. Eu vou tomar liberdade aqui de tirar o microfone, pessoal. Estou passeando de avião desde 5 horas da manhã, se eu ficar agarrado aqui é capaz de eu dormir, né, Márcio? E sem almoço também, né? E certamente estar aqui hoje, nesse Dia dos Namorados, né, Márcio? Márcio convidou para vir na Ilha da Magia, no Dia dos Namorados, olha só que coisa, e sem namorada ainda. Já falei que vai ter que sair todo mundo junto para jantar, vou atrasar o Dia dos Namorados de todo mundo aqui hoje. E estar aqui hoje, né, nesse evento em que a gente comemora 5 anos, e acho que todo mundo vai acabar falando do Dia dos Namorados. Eu tive a curiosidade de ver bodas de quê, que é há 5 anos, né, gente? E 5 anos é boda de quê? Tem gente que decora tudo, né? Se o Google não está errado, é boda de madeira. E bodas de madeira significa que passamos por adversidades e somos resistentes. Isso é importante, né, para o controle interno. Eu acho que merece a nossa reflexão, porque o controle interno tem uma coisa que ele é resiliente, né? Qualquer lugar desse país. Resiliente porque, por vezes, o próprio controle interno, ele busca o tempo todo a melhor metodologia a seguir, e por vezes isso muda, né? Nós já tivemos um momento em que o controle interno, ele era talvez a busca pelo erro da administração ali, mas nós vimos com o passar do tempo que muitas vezes nós chegávamos atrasado, né? E chegar atrasado é ruim, né? O controle externo, né? E aí eu saúdo o Ministério Público e Tribunal de Contas aqui, nossos colegas de missão institucional. O próprio controle externo, que em tese a gente imaginaria que é algo que vem depois do controle interno, né? Mas já mudou seu viés, e ele está se alimentando de dados em tempo real. E quem se alimenta de dados em tempo real é porque está pensando em predizer também a chance de erro, né? E aí a gente fala da gestão de riscos, né? Então é importante a gente fazer essa reflexão inicial rápida, porque a busca do controle interno no Brasil é a busca por uma nova metodologia, né? Adaptada ao que Márcio falou muito bem aqui, que não só a gestão de riscos, né, mas a uma avaliação rotineira de agregar valor à gestão pública, né? Então, é esse o caminho que o mundo está percorrendo, né? Quando a gente pega uma auditoria propriamente dita hoje, do governo da Áustria, que segue a melhor prática mundial, essas auditorias de gestões, elas estão buscando hoje respostas para questões que estão no prato do dia do gestor, né? O meu governo, né, o Estado, está entregando o melhor resultado em tal área? Se ele não está entregando esse melhor resultado, quais são os fatores que estão nos levando a ter essa dificuldade, né? E aí eu falo isso com alívio, que eu posso falar também para aqueles que gostam de uma inspeção, né, de realmente buscar ali onde está o erro, que esse trabalho também nunca vai acabar, né? Mas o controle interno ele vai se voltar cada vez mais, né, a buscar o resultado da política pública, né? O melhor resultado da política pública, valendo-se para isso, se Deus quiser, cada dia mais, de uso de dados, né? De uso de inteligência artificial, de uso de ferramentas, né? E é muito bom estar aqui, né, na presença de nomes que eu admiro muito. O Serginho já está fugindo aqui, mas eu vou falar dele logo. Então, vocês vão, quem não conhece ainda, gente, assim, a gente vai ter o Francisco, que era o controlador do estado de Rondônia, e era o vice-presidente do CONAS, que vai falar logo em seguida. E eu estou aqui só abrindo o show dele, tá? Francisco é uma enciclopédia, vocês vão lembrar disso quando ele estiver falando. E Francisco seria o presidente do Conselho Nacional de Controle Interno. Só que ele resolveu virar autor e palestrante e não assumiu a presidência. Então, eu tive a satisfação de poder ser eleito presidente do CONAS no momento em que o candidato mesmo seria o Francisco. Então, vocês vão assistir a palestra de uma enciclopédia daqui a pouco, que seria o futuro presidente do Conselho Nacional de Controle Interno. E Serginho, né, que é um
uma pessoa que tem uma contribuição no contexto da CGU e do Conselho Nacional de Controle Interno, de fomento às melhores práticas, e não é por outro motivo que ele vai ser agraciado, foi aprovado semana passada, com a comenda de contribuição institucional do Conselho Nacional de Controle Interno. Então, são dois grandes nomes, e a nossa superintendente da CGU, né, que vai fechar. Então, eu estou só para abrir o show deles mesmo, e sem nenhuma pretensão de chegar no nível deles. E esse negócio de abrir show é engraçado. Eu fiz uma palestra sobre ESG, né, que é uma tendência global, e quando eu cheguei para dar a palestra, Márcio, eu vi que quem seria o palestrante principal depois de mim era o Paul Clement Hunts, que, na verdade, é quem ajudou a cunhar a expressão ESG lá em 2004, na ONU, né? E aí eu olhei aquilo e falei assim, não, é sério isso, eu vou falar sobre ESG. E depois de mim vai falar quem criou o termo, né? Eu falei assim, não, eu não vou fazer. Na hora eu descobri isso, eu falei assim, eu não vou fazer essa apresentação, porque é óbvio, né, que eu corro o risco dele, na fala dele, falar assim, não foi nada disso que eu criei, né? Porque a gente lê a versão dos outros, né? E aí eu pedi, falei, vocês podem gentilmente colocar ele para abrir, né? E depois eu falo, né? Se de repente ele falar algo diferente. Então aqui eu vou correr esse risco, né? Vou correr esse risco de 3 grandes nomes me sucederem aqui, mas certamente vão falar melhor. Pessoal, o Conselho Nacional de Controle Interno, no ano passado, ele deliberou no sentido de que a produção acadêmica, e aí uma deferência clara às questões de equidade e de gênero, a produção acadêmica seria feita por mulheres. E isso foi assim, eu tive a satisfação de poder sugerir a criação de uma obra. Então, no ano passado, só escritoras mulheres escreveram pelo Conselho Nacional de Controle Interno. E uma satisfação enorme lembrar que algumas das escritoras são de Santa Catarina. Então, eu queria chamar a Simone rapidamente para entregar uma via do livro, porque eu rodo o Brasil procurando essas escritoras, e aqui hoje a gente tem pelo menos 2, eu acho, né? Eu queria pedir a vocês que viessem também aqui, né? Uma é a Marisa, que foi escolhida por edital, né? E a outra é a Carol, né? Isso. Tem mais alguma? Então tá. Porque eu tenho essa missão. Quando a gente roda o Brasil, a gente faz a obra ficar conhecida e reúne essas autoras. Vamos fazer uma foto aqui na frente? Por favor, Simone. Entregar a obra para você, para fazer parte aí do repositório da nossa controladoria e fazer a foto com essas 2 queridas escritoras do CONAS. Vem cá, Marisa. Que hoje o Fred vai pagar o jantar de dos namorados para muita gente. Obrigado a vocês e parabéns. Parabéns aí a todas as mulheres. E a gente vem nessa caminhada do Conselho Nacional de Controle Interno, tentando entender como que foi essa transformação do controle, né? E aí a gente começa a perguntar para as pessoas assim, e aí quando eu falo controle, sistema de controle interno, eu sei que tem muita gente aqui que não é auditor e não é da casa, da Unidade Central de Controle Interno, mas que está no contexto da segunda linha, né? Que é um contexto que a 14133 traz claramente, abraçou, né? E que, portanto, entendam, estamos todos nós no controle, né? No sistema de controle interno. Então, nós que estamos no sistema de controle interno de alguma forma, e isso inclui, obviamente, também aqueles que estão fazendo a compra pública, porque a eles também a nova lei de licitações claramente trouxe a responsabilidade da gestão de riscos, né? E não foi uma impropriedade, porque ela repetiu isso quase 50 vezes, não é, Simone? E ela traz a 14133 de uma forma bastante clara, algo que a 8666 não trazia, que a gestão de riscos é de cada um, né? E aí quem está na área de controle olha e fala assim, caramba, há algum tempo atrás a gente fazia auditoria, inspeção, e hoje a nossa cabeça está louca, maluca, porque todos esses termos passaram a ser responsabilidade de quem está no controle, né? Bom, o TCU está à frente da questão climática, o Climate Scanner do mundo todo, né? Um projeto grandioso, que tem a ver o quê? Com o clima, né? Eu tenho origem no controle social, né? Foi assim que eu cheguei próximo da área de controle, e
vejo claramente que até o controle social passou a ter que fazer parte também das discussões do controle, de uma maneira geral, do controle interno. Por quê? Nós dialogamos, nós somos avaliados no ranking de transparência por pelo menos 3 instituições hoje que fazem a avaliação de transparência de dados abertos, né? Transparência Internacional, Open Knowledge Brasil, agora a Tricom, né, com seu ranqueamento, e quem está na área de controle interno passou a ter que vivenciar e discutir, dialogar sobre todos esses temas que vão da integridade ao meio ambiente, porque nenhuma política pública hoje ela pode ser idealizada, concebida, planejada e nascer sem a preocupação ambiental, né? Estamos vendo o estado vizinho, que claramente, o que claramente mostra a importância de um controle interno presente, preventivo, e que esteja conectado com essas questões, né? Então, assim, nossa atividade, que era idealizada para a corrupção, para o combate à corrupção, passa a ter vários focos, né? E eu recebo semanalmente controladores dos nossos municípios lá do Espírito Santo, mas também de outros estados que vão visitar o Espírito Santo, e muitos saem assim, querendo estruturar o controle interno, e a gente sabe como que é essa realidade de estruturação, mas saem atordoados, por quê? Não sei por onde começar, né? Por quê? Porque o controle interno hoje tem inúmeras responsabilidades. Então, eu acho que é importante essa reflexão inicial, porque nós temos que começar a traçar e a entender que as metodologias, os frameworks internacionais, é o que tem que ser buscado para trazer o nosso norte. E nós vamos abraçar, assim, tudo, e abraçar com metodologia todos esses temas, que são temas importantíssimos hoje, que vão da LGPD ao IACM, que vão ao uso da tecnologia, sustentabilidade, né? Então, estou falando isso porque a cabeça de quem está no controle hoje, eu procurei uma figurinha que lembrasse nossas cabeças, está mais ou menos assim, né? Tem alguns que já explodiram por completo, mas é uma carga de responsabilidade muito grande, né? Até que ponto essa agregação de valor ao controle, ela é capaz de evitar os riscos em todas as áreas, né? E a gente está falando de gestão de riscos, que é algo que naturalmente a gente faz quando sai de casa. Não tenham medo da gestão de risco, tá, pessoal? A gestão de riscos ela pode ser feita com um grande sistema contratado, mas ela pode ser feita de forma muito mais simples, com uma planilha de Excel, em que a gente coloca os riscos, os desafios e começa a mapear. E a gente começa a entender a importância disso. Numa contratação que seja por dispensa ou por inexigibilidade, é possível tratar os riscos ali de uma forma caseira. Qual é o risco que tem de um curso que eu estou contratando para os meus servidores de não gerar o resultado dele, né? Quais são os riscos ali? Alguém já fez esse curso para diminuir um pouco a nossa expectativa de dar errado, né? Então, vamos pegar a declaração de quem já fez ali para saber em que ele agregou a sua atividade também, né? Eu passei por isso recentemente. A gente tinha um medo de que um curso que a gente estava contratando não fosse o que a gente queria. Pegamos meia dúzia de declarações de quem participou dele, de outras instituições, e colocamos no processo. Então, assim, mapear riscos é algo que a gente faz de casa, na hora que sai, que vê que vai chover, para pegar o guarda-chuva. É o motociclista lá que coloca seu capacete, não é só porque é a lei, né? Então, assim, é algo que, empiricamente, a gente já faz no nosso dia a dia. Mas agora a gente tem a atribuição de provar que fez, né? De deixar no processo claro que esse gerenciamento, definição do apetite, né? Porque também tem isso, né? Cada área tem o seu apetite a riscos, e se não tivermos apetite nenhum, talvez a nossa entrega diminua, né? Então, é importante consolidar esses entendimentos para que a gente consiga também esfriar a nossa cabeça um pouquinho, né? E não ficar maluco. E aí, para entender como que anda o controle interno, e a gente não sai de lugar nenhum se não tiver um diagnóstico de como está, né? O CONASE fez, no ano passado, uma entrega interessante, que foi entender como que, metodologicamente, cientificamente, estamos, né? E esse diagnóstico ele tem como base, parâmetro, os municípios, tá, pessoal? Então, para entender um pouco mais dessas estruturas municipais, o CONASE mapeou, e os resultados que estão de forma muito mais completa no site do CONASE, eu trago, né, um pouquinho um recorte disso aí. Então, a gente tem o quê? Cerca de 25% dos municípios do país não apresentam nem a estruturação do controle interno municipal, dizendo, olha, essa aqui é a unidade central, é a controladoria, né?
Então, assim, 1/4 dos municípios do país já fica ali sem estruturação nenhuma. Dentre os que apresentam algum nível de estruturação, ou seja, aqueles 75% que sobraram da fatia lá em cima, a imensa maioria, 83%, eles contam com equipes inferiores a 5 pessoas, né? E aí a gente começa a entender quando o controlador municipal fala, não estou aguentando mais aqui, porque além do meu trabalho, estou tendo que responder aqui a 3 rankings de transparência, por exemplo, né? Então, a gente começa a entender quais são as precariedades centrais, né, do controle interno. E esse número talvez é o que mais me assusta, né? Menos de 3% das unidades centrais de controle interno possuem um nível alto de estruturação, né? Então, menos de 3%. Então, se a gente pegar, por exemplo, e quiser comparar o Brasil, né, com os países que têm uma estruturação de controle interno mais avançada, e são aqueles países, talvez, que fazem a auditoria no sentido de auditoria propriamente dito, seguindo as metodologias e tudo mais, a gente pode chegar à conclusão que no Brasil, talvez só 3% desse controle interno consegue fazer uma auditoria, né? Então, talvez o carro-chefe do controle interno, ele não é executado na grande maioria. Embora o nosso conceito de controle interno também seja rico, seja amplo, né? Nós temos as macrofunções de controle, temos algumas atribuições, chegamos próximo de fazer a accountability, de ter uma participação de controle social e de transparência, a visão de integridade e de compliance, que muitas vezes em outros países nos quais a gente se espelha, essas atribuições nem estão tão dentro do controle interno. Então, assim, não é um modelo a ser jogado fora, né? É um modelo que tem riquezas próprias do nosso país também. Mas que a gente tem que buscar, então, o quê? O fomento ao uso das metodologias. E aí as unidades centrais de controle interno, e aí lembrando, quem não, eventualmente aqui não é da área de controle, quando eu estou falando de unidade central de controle interno, nós estamos falando da controladoria, né? Porque no sistema de controle interno, a gente pode ter as unidades executoras de controle interno, ou setoriais mais abaixo, né? Então, importante porque o conceito de 3 linhas passa a ser trazido pela 14133 e a gente se apropria mais dele. Então, as unidades centrais, a controladoria, do Poder Executivo Municipal, elas apresentam, né, nível intermediário e inferior de estruturação. E aí, uma nota de 0 a 100, elas estão em 40,5. Então, assim, está abaixo da média, inclusive, em nível de estruturação. Com relação à integridade, né, a gente tem a lei anticorrupção completando aí já 11 anos, e apesar dessa já longevidade dela, em quase 60% dos municípios ela não foi sequer regulamentada. Como nós sabemos, não é uma legislação auto-aplicável, ela demanda a regulamentação para que possa surtir efeitos, a exemplo, né, do Estado de Santa Catarina, que regulamentou e já faz leniência, inclusive, né? Então, essa é uma outra bandeira, né, que é importante para nós, como CONASSE, né, como Conselho Nacional de Controle Interno, que a gente forneça meios para que essa difusão do conhecimento aconteça. Só 55% contam com programas de promoção da integridade. Uma pequena parte dos municípios que contam com o programa de integridade próprio, que só 8,8% dos municípios. Então, assim, uma pequena parte dos municípios tem esse protagonismo aí em programas de integridade. Quase metade dos municípios não existe ações voltadas para algo que o controle interno tem se apropriado muito nos últimos anos, que é o quê? Avaliar justamente a entrega da política pública, né? Então, a gente vê que ainda pode ser que tenhamos um controle interno municipal carente de foco, carente de estruturação. E falando sobre isso, eu falo com muita tranquilidade porque eu venho, né, eu sou de um estado em que a realidade nossa, há apenas 22, 23 anos, era essa que vocês estão vendo, não foi inventada, né? É uma realidade extremamente triste e infeliz, e como é importante, né, que a estruturação dos órgãos, institucionalmente falando, né, com realização de metodologia e de seus objetivos, ajude a mudar esse cenário. Claro, também de protagonismo do gestor, né, de decisão política, mas também de um controle interno efetivo e eficiente, né? Então, era um estado em que juízes eram assassinados, desembargadores eram presos, governador condenado por corrupção,
e a maior multinacional que tinha no Estado abandonou o Estado, deixou uma carta dizendo que estava sendo achacada por quem? Pela Assembleia Legislativa. Então, é um Estado que estava realmente fadado, né, a uma situação bem ruim. E 22 anos depois, o Espírito Santo é um Estado que é nota A no Tesouro, pela 12ª vez, tem a menor taxa de mortalidade, ou seja, entrega de política pública, né? Porque o controle interno também que não consiga alcançar resultado na vida das pessoas é algo que temos que refletir, né? Então, foi criado um fundo soberano, inclusive, para a utilização dos royalties, que não fosse em custeio, e sim em investimento, melhor transparência das contas públicas, população mais longeva e referência na aplicação da lei anticorrupção. Então, assim, são alguns resultados que trazem uma possibilidade de expectativa de que o controle interno seja capaz o quê? De atingir política pública, de trazer mudança no seio da administração pública. E isso pode acontecer, obviamente, em qualquer estado, em qualquer município, desde que a gente tenha alguns conceitos formados para essa entrega. Por quê? Porque entendemos que o controle interno, assim como várias entregas em nível institucional, ele é um produto, né? Ele é um produto que pode ser embalado para a sociedade, inclusive, para você vendê-lo, mostrando que existe uma agregação ali de valor. E como que você vende um produto, né? Como que você faz essa reflexão sobre as várias áreas que podem estar envolvidas no controle interno, para que as pessoas entendam a importância dele, né? É preciso dedicar-se primeiro. De que forma que o produto que eu tenho, ele pode realmente agregar valor, né? E a reflexão que nós estamos fazendo lá no Espírito Santo hoje consultoria é uma forma, né? Uma consultoria em gestão de riscos, uma capacitação para as outras áreas do governo que vão precisar de controle. Quando eu vejo aqui hoje que temos lançamentos, né, de guias, né, inclusive para a administração indireta, para as estatais, esse é um produto importantíssimo, porque você está ajudando a fazer uma leitura de algo que quem está lá na estatal, o produto que ele vai entregar não é esse, né? Ele não quer parar para pensar como que vai ser a atuação no conselho de administração, no conselho, né? Então, entregar produtos que possam ser manuais, guias, capacitação, utilizáveis pela gestão é um caminho muito interessante, né? Conhecer os clientes, né? Quem, afinal de contas, é o cliente do controle interno, né? Às vezes a gente perde tempo, dinheiro e paciência com algumas áreas que não são, ao final e ao cabo, as áreas que entregam a política pública, né? Isso pode ser um desperdício também, né? Estabelecer conexão com os colaboradores e com as mudanças, né? Embalar o produto também é importante. Outro dia eu estava lançando o guia de riscos, né? Com base na 14133 lá no Espírito Santo, e eu vi que a gente estava lançando algo grandioso para a gestão entender o que é gestão de risco. E eu falei assim, caramba, mas a gente não está fazendo um evento, a gente não está diagramando, a gente não está dialogando sobre quem vai usar, e é um produto valioso, né, que o governador vai ter um prazer em lançar, em conhecer, em ver, né, e se apropriar daquilo ali para a sua gestão. Então, assim, embalar o produto, que é algo que a gente não tem muito costume de fazer, como técnicos, né, que somos muitas vezes, é importante. Comunicar sobre os produtos que você possui. Tem muito estado que faz consultoria em gestão de riscos, que é algo importantíssimo hoje, quando a 14133 fala lá quase 50 vezes sobre gestão de riscos e a maioria das pessoas sai correndo com medo. Eu vejo gente pedindo para sair de comissão de licitação, não quer ser agente de contratação, porque a palavrinha gestão de risco assusta, né? E o controle interno sabe o que é isso, né? Sabe de que forma que ele pode dar a mão ali e falar assim, vem aqui, calma que não é isso não, vamos moldar alguns produtos e alguns materiais aqui para que isso se torne um pouco mais fácil, né? Uma auditoria de gestão que tem um poder enorme de agregar para o gestor saídas que ele, naquela correria, não está conseguindo enxergar, não está conseguindo ver, porque a gestão, né, a caneta, impõe, né, a qualquer um de nós que esteja lá uma cegueira provisória, né, muito grande. O cara só vai enxergar o que era quando ele sair. E os 4 anos passam assim, né? O governador outro dia me ligou, falou, Camata, tem um processo que está aí há 30 dias,
Eu falei, governador, infelizmente, temos uma fila aqui. Ele falou assim, pois é, mas o nosso governo é só de 4 anos, você lembra? Então, assim, sim, governador, sabemos e vamos, né, e vamos mudar isso. Mas é isso, né, o gestor tem uma pressa enorme e a gente tem que ser fiador da boa entrega e da entrega das políticas públicas, né? Coordenar e cobrar melhoria contínua, o PDCA tem que rodar, não é porque nós somos auditoria que não tem algo a melhorar, né? Todos nós temos algumas profissões que, a depender do olhar que a gente tiver, é uma profissão que vai estar sempre certa, né? O auditor, né? Que é olhado pelo outro como aquele que sabe mais, né? Mas por que a gente não pode ter uma reflexão, né, sobre a nossa atitude, sobre o que estamos fazendo, o olhar do outro, né? Não é porque uma inspeção é um procedimento que não tem, muitas das vezes, o contraditório amplo, né, que eu não vou me colocar também no olhar do gestor, se é algo que a própria lei de introdução às normas do direito brasileiro traz de forma muito clara, né? E planejar parcerias, que é sempre muito oportuno, e trabalhar o pós-venda, que gere confiança. Se a gente pegar o IACM, se a gente pegar os KPAs, né, Serginho, a gente vê que dialogar com o gestor sobre como que a sua matriz de risco vai acontecer, sobre o que ele espera, sobre quais as áreas em que ele vê o risco maior, isso passa a ser imprescindível para todos nós. Eu não posso falar mais não, porque o papa disso aí é o Serginho. E aí a gente tem essa necessidade de entender, né, cada dia mais como que o controle pode, de fato, ser olhado pelo outro secretário como algo que está agregando mesmo. E em nenhum momento a gente está dizendo aqui que o controle foi feito só para agradar, tá, pessoal? Tem gente que perde um pouco o tesão pelo controle interno quando vê que o controle interno não vai mais apontar erro de ninguém, né? Mas assim, não é isso, né? Mas o controle interno ele vai tentar ser tão assertivo a ponto de conseguir auxiliar o gestor. E às vezes os colegas têm dúvidas, né, os controladores de Estado, e eu falo para eles assim, não acredite naquele que está falando que você está no caminho certo, não acredite. Pega um colega de governo, um outro secretário, faz um teste às cegas, pede para ele conversar com outro secretário, sem a sua presença, e falar assim, o que você está achando da atuação do controle interno? Né? E você vai ouvir horrores, né? E é por aí, né? É por aí porque esse caminho é um caminho tortuoso, e convencer, fazer o outro entender que a gente tem um papel importante, às vezes para uma questão básica, para que o secretário saia de lá e possa disputar uma eleição, né? Nos municípios isso é muito mais palatável, né? Mas às vezes porque o interesse do controle interno é que aquela política pública realmente aconteça, né? Quando a gente pegou o cadastro de auxílios assistenciais durante a pandemia, né, e sugeriu ao gestor atrasar um dia a entrega do auxílio emergencial, porque ele poderia estar pagando com erro, ele falou assim, não posso esperar um dia. Isso aconteceu em todos os estados, né? Mas eu falei assim, eu só preciso de um dia para evitar que você entregue o benefício a quem não deveria. E aí, para minha sorte, na época, acho que foi o governo federal que teve uma repercussão muito grande de benefícios indevidos, e naquela noite o gestor assistiu o jornal e falou, caramba, eu preciso que você atrase um dia, né? Então, às vezes é esse o produto que ele está esperando, que ele não entende, né? E a sua tarefa é quase a tarefa de pai e mãe, né? É fazer ele entender, contrário à vontade dele, que você tem um produto que ele quer, mas é a questão de embalar o produto, né? E aí vem a questão da metodologia, né? Aí vem a questão das normas internacionais, da avaliação de capacidade da auditoria, que a gente vai ter, né, vai ter os colegas falando mais sobre isso, mas que é também um carro-chefe aí da atuação hoje do Conselho Nacional de Controle Interno, que é o quê? Discutindo esse assunto, acompanhando a evolução dos estados, com uma ajuda imprescindível da Controladoria Geral da União, que disponibilizou um módulo de ACM do sistema, do EAUD, para que possa ser acompanhado cada um dos KPAs e da evolução. E falar em melhoria da capacidade de auditoria, né, que são 5 níveis, né, e a gente tem hoje vários estados no nível 2, né, o restante, em princípio, no nível 1, e a brincadeira que a gente faz não se preocupe que não tem o nível 0, né, Serginho? E aí, graças a Deus, não tem nível 0, você não vai cair, mas alcançar um nível 2 hoje passou a ser condicionante do Banco Mundial nos financiamentos, né? O Banco Mundial, numa palestra, você estava na CGU, Serginho, quando o Banco Mundial falou que já vai começar a condicionar o nível 3?
Então, assim, é assustador, mas por quê? Porque a gente não tem controladoria no Brasil que tenha atingido o nível de maturidade ali, com gerenciamento e práticas profissionais uniformemente aplicadas. É um desafio. Nós temos vários estados que estão no nível 2 e buscando os KPAs ali para o nível 3. Mas é extremamente desafiador, é mudança de cultura. Mudança de cultura não tem nada mais difícil que isso, né, gente? É mais fácil fabricar dinheiro do que mudar a cultura, né? Então, isso requer, né, uma adaptação, não só das controladorias, né, mas uma interpretação de como esses KPAs são vistos na aplicação para a área pública, né? Então, que o nosso papo aí é o Serginho. E aí a gente tem esses estados aqui, esses entes aqui que já estão no nível 2, que cumpriram, né, todos esses KPAs aí, que vão de conformidade, a qualificação, desenvolvimento profissional e vários outros. E na semana passada houve a entrega para Mato Grosso e Goiás, né? Foi isso? Mato Grosso e Goiás, que também alcançaram, né, o nível 2. Santa Catarina está ali, né, pessoal? Não? Então deixa eu corrigir. Esse quadro aqui são dos que estão alçando o nível 2 ou já alçaram? É isso, Serginho? Então, estão em processo. Os dois, então tá, é isso aí. Estão em processo ainda. O estagiário errou, tá, pessoal? E com isso, né, eu acho que é importante a gente trazer um outro recorte aqui, que é como que também, né, anda essa discussão em outros ambientes, né, no mundo, né? O CONAS ele tem a tradução exclusiva dos documentos do PENPOL, que é um grupo de aprendizado por pares que acontece na Europa e Ásia Central. E esses documentos que são traduzidos pelo CONAS acabam por ser uma fonte de referência muito interessante sobre a gestão de riscos, sobre o conceito do trabalho de auditoria interna, né, em outros lugares, ainda que a visão deles seja mais também de uma auditoria financeira propriamente dita, mas é muito rico, né? Então, eu convido vocês, eu até coloquei também um QR Code aqui no cantinho, não sei se vai dar para... Mas a minha apresentação vai ficar aí, pessoal, sem quem quiser pedir, compartilhar, porque nós já temos 9 documentos do PENPOL traduzidos, né? Guia de avaliação de qualidade para auditoria, avaliação de riscos no planejamento da auditoria, que é importantíssimo, né? O modelo de manual de boas práticas do desenvolvimento profissional contínuo, boas práticas de auditoria interna, para a galera que gosta de estudar, de escrever, de simplesmente ler para conhecer. Esse material talvez seja hoje, no mundo, alguns dos materiais mais ricos em referências, tá? E essa é uma tradução difícil, né? Porque entra muito termo técnico, mas o CONAS tem investido nisso para que a gente possa fornecer também uma comparação de modelos, né, para quem está aqui tentando fazer o melhor, mas às vezes às cegas, né? Sem muita possibilidade de inspiração. E aí, nessa questão de inspiração, né, que a gente traz a sugestão de que nos debrucemos mais nas tarefas de consultoria, né? Seja consultoria como uma capacitação, seja consultoria como uma gestão, né, numa colaboração para melhorar a gestão de riscos nos órgãos, nesse momento, por exemplo, em que a nova lei de licitações passa a vigir, né? Porque a consultoria ela traz, né, essa série de melhorias, e isso é agregação de valor à tarefa do controle interno, né? Isso vai fazer o secretário falar assim, pô, a controladoria me deu um gás aqui, que eu estava meio perdido nesse negócio, né? A segunda linha, por exemplo, que é muito comum o secretário de outra pasta falar, ó, estão empurrando aqui para a gente um trabalho que não era nosso, mas poucos conseguem refletir que era um trabalho que ninguém fazia, a gestão de riscos dentro da pasta. E é por isso que, por vezes, a gente patinava, por quê? Porque questões básicas na contratação pública eram esquecidas. Não tinha uma matriz de risco, não tinha 2 ou 3 pessoas que tinham a função ali de sentar e falar assim, qual é o risco envolvido nesse negócio, né? Então, assim, é importante dizer isso, por quê? Porque a segunda linha, ela passa a ser preenchida, né? Claro, cada estado tem um modelo, né? Mas passa a ser preenchida. O agente de contratação passa a ser uma figura que, muitas das vezes, no contexto da segunda linha, é a pessoa que vai ser cobrada por, às vezes, checagem de checklists documentais que sejam,
né, cumprimento de normativos, né, mas, enfim, que vai fazer um trabalho que muitas vezes ele não estava desenhado no fluxo, né? Então, isso vai dar segurança administrativa para a gestão, porque no momento de questionamento de um processo, por exemplo, você sabe quem tinha que fazer e como tinha que fazer, né? Então, por isso que é importante regulamentar e desenhar esses fluxos, né? E a consultoria, então, ela vem nessa possibilidade de melhoria mesmo, de relacionamento entre os auditores e os auditados, a diminuição de riscos de obras paradas, de hospitais sem contratação, né? Porque o controle tem um poder imenso de auxiliar nessas áreas. E com isso, a tarefa de consultoria, e aí eu não vou, obviamente, não vou ler ou falar sobre tudo, ela vem como uma possibilidade, sim, de que nós consigamos ser mais úteis. E eu não podia deixar de falar, terminando aqui, pessoal, da importância que a gente tem que ter em qualquer área, especialmente nesse momento em que o mundo tem muitas ferramentas de desenvolvimento de software com menor complexidade, né? É uma tendência também no mercado aí, né? O no-code ou low-code, né? Aqueles softwares mais simples que podem ser desenvolvidos para melhorar nossas atividades, mas que a gente também tem que fazer uso de dados em maior quantidade então, assim, vai ter que ter capacitação, sim, para a gente ter letramento em dados, né? Eu cheguei a contratar no ano passado um curso, e quando a gente foi ver um curso para os servidores da controladoria em dados, né? A gente olhou o curso e no final falou assim, não, antes desse curso tem que ter um curso de alfabetização em dados, porque a gente não pode fazer um curso complexo como esse se nós não temos um entendimento mínimo de nivelamento, né, sobre o que é a jornada dos dados, né? E é um aprendizado que todos nós, o gestor, o governador, o servidor que está fazendo a licitação, nós vamos ter que ter. Seja para desenvolver, seja para entender o poder do desenvolvimento ou das mudanças que estão vindo, né? E aí, talvez estejamos todos no nível 1 aqui, por exemplo, em uso de dados na organização, né? Porque não é só porque tem o processo eletrônico, né, que você está usando dados, né? Eu conheço um monte de processo eletrônico que está cheio de documento PDF lá dentro, né, que não é lido por ninguém, né, por nenhuma máquina e não é usado para nada. Assim como nós temos ainda portais de transparência que não comunicam e não dialogam, né? Então, é uma evolução necessária para que a gente consiga estabelecer um nível de diálogo até com o mercado. Porque como que vai ficar se daqui a pouco a gente tiver a compra pública complexa, morosa, e a realidade ali no mercado que fala assim, não, o mercado público está fora de tudo, porque, né, você, no seu dia a dia lá, você compra na Amazon com compra reiterada com um clique, né? E eu preciso, para comprar algo de R$400, de um processo com 200 folhas, que gastou de mão de obra de servidor 10 vezes mais, né, do que... Então, assim, é assustador isso, tá? Mas se tem alguém que pode repensar e sugerir a mudança, está nessa sala aqui. Então, é importante porque o uso de dados é o que tem movimentado todas as áreas, né? Uma pesquisa como essa, por exemplo, e a gente vê essa questão do veículo elétrico, e assim, a minha opinião sobre o veículo elétrico pouco importa, porque só 1% de quem comprou veículo elétrico fala que quer voltar para o veículo tradicional a combustão. E é por isso que as empresas param projetos hoje, porque elas têm dados em mãos para falar, para desenvolvimento de pesquisa para veículo a combustão, porque não tem jeito. É só ali que vai, né, que as pessoas estão realmente com um nível de aceitação muito grande. E, enquanto isso, a gente, é uma reflexão crítica que tem que fazer sobre as nossas ouvidorias ainda, a gente recebe, como que é a ouvidoria, pessoal? Recebe, pressa para responder e não se apropria de nada, né? As empresas fazem exatamente ao contrário. Responde o cliente, mas usa aquele dado para que consiga se manter no mercado, porque aquele dado é muito importante. E a gente deixa, muitas vezes, o dado ser usado por outro, né, para que forneça, muitas vezes, a punição do próprio gestor, né? Então, e essa relação que eu vivo com o controle externo lá também. O controle externo do Espírito Santo é extremamente avançado. Há 3 anos eles já fizeram a resolução deles lá, pedindo todo tipo de dado em tempo real para o governo do Estado. E aí, na pressa, a única coisa que eu falei é o seguinte, eu quero furar esse cano de dados que vão para vocês para ele vir para mim também, porque é o que a gente está pedindo há 10 anos para o gestor e ele não fornece, né? Aí, por uma resolução do Tribunal de Contas, ele vai passar a fornecer coercitivamente, mas são números que a própria gestão não se apropria deles.
Isso acontece também, né, com as nossas ouvidorias, que são muito importantes, mas é a informação que passa direto, de forma cega por todo mundo, e no final das contas a gente não usa aquela informação ali para melhorar a política pública, né? Tinha uma amiga minha que falava assim: se construir um poder paralelo aqui, um executivo paralelo ali na frente para concorrer com o executivo que está aqui servindo ao cidadão, o executivo paralelo vai se apropriar de tecnologia e vai fazer falir o executivo que está aqui. Porque muitas das vezes é isso, né? A gente, por não ter concorrência, entre aspas, acaba vendo as coisas acontecerem. Então, trago para vocês aqui, por fim, o Guia Estadual sobre Riscos e Controles em Compras e Contratações Públicas, que também está no site lá da Seconte, que é uma ferramenta rica assim, para os gestores começarem a entender como que fica a gestão de riscos nesse novo ambiente. Não só os gestores, mas quem trabalha com licitação. E vejo também, fico muito feliz, Márcio e Simone, de ver a Controladoria lançar aqui guias hoje que comunicam de forma, eu pedi em tempo real ali, falei, manda logo aí, eu quero ver, Márcio, que comunicam assim de uma forma muito ilustrada, né, com as pessoas, porque escrever um guia é desafiador, né? Muitas vezes o que a gente quer dizer é extremamente técnico, sério, mas a gente precisa de figuras de linguagem, a gente precisa chegar né, para o gestor. A gente precisa fazer as pessoas conseguirem ler aquilo e entenderem, né? Então, até o celular acabou aparecendo. Acho que é importante a gente ter também essa possibilidade de chegar de forma ilustrada, de forma interativa, porque isso é algo que faz diferença. E aí a gente tem que deixar uma reflexão, né? É uma reflexão que eu gosto, né? Porque assim, integridade, gente, não é integridade do órgão que eu trabalho, não é integridade do setor que eu trabalho, é a integridade do Estado e a integridade da pessoa. Eu acho que de todos os filmes e séries que eu assisti, eu não sei se vocês já assistiram o Queda Livre, que conta a história de uma empresa de aviação, né? Que tinha total ciência dos problemas da aeronave e, por uma mudança de gestão, olha, a mudança de gestão traz um risco grande, abandonou preocupação com segurança e ignorou exigências de capacitação dos pilotos, né? Então, as aeronaves caíam, a empresa sabia de tudo, é extremamente dramático isso aqui. Meu filho assistiu 3 vezes e falou assim, papai, eu não acredito que a empresa sabia disso. Sabia, viu os aviões caíram, está nos processos nos Estados Unidos, e aí teve maior prejuízo da indústria de aviação. Por quê? Porque mudou de gestão e a gestão entrou falando assim, aqui é o lucro pelo lucro, né? E eu não quero preocupação com segurança, porque isso vai atrapalhar o lucro dos acionistas, né? E a gente viu o maior desastre da indústria de aviação, vendo aeronaves caírem, e só depois da queda da 3ª aeronave que eles chegaram, né, e confessaram realmente que sabiam de tudo, e começaram a fazer acordos. Os pilotos viam a aeronave caindo e não sabiam desligar o sistema que estava gerando erro. Por quê? Porque eles não foram capacitados, porque capacitar os pilotos demandaria alguns meses de atraso na distribuição das aeronaves, né? Então, é uma reflexão para a gente, né? Porque a gestão de riscos e o apetite a riscos é de cada um, mas é também institucional, né? Então, acho que isso serve para a gente fechar esse momento de diálogo com uma sugestão aí para o fim de semana. Vai que chove, né, pessoal? Chegamos aqui com esse sol de Rio de Janeiro, né? Na hora que eu desci do avião, eu falei assim, o Rio, porque eu estava acostumado a vir dar aula aqui, né? Eu sou policial rodoviário federal, né, gente? E Santa Catarina recebeu a PRF de uma maneira assim que eu sou muito grato até hoje, porque todas as vezes que eu vim dar aula aqui, eu sentia, né, o Estado de uma maneira geral, o poder público, né, muito grato por ter uma universidade corporativa da PRF, que é a maior da América Latina aqui. Então, e sempre que eu vinha dar aula aqui, eu sentia, né, essa energia, mas eu sentia, né, nos meses de junho que Santa Catarina era fria. Aí eu cheguei hoje com esse sol e falei assim, parei no Rio de Janeiro, eu acho, né? Mas está um dia lindo, né? Uma semana muito bonita, e isso só engrandece, né, esse momento de reflexão dos 5 anos, ao qual o CONAS é muito grato, Márcio e Simone, por estar aqui, por participar desse processo e dessa discussão com vocês, tá? Muito obrigado.